Estamos de volta com Filosofando, hoje prestando uma homenagem aos 90 anos de morte de Leon Denis e tomando como base a sua última obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Professora Sônia, no primeiro bloco, estava falando sobre o druidismo. E acho que ela tem muita coisa ainda a nos contar. Por favor, professora. Eu vou tomar como base um texto bastante interessante do Sérgio Biagi Gregório, que está lá no portal do Espírita, e que nos explica mais detalhadamente acerca do celtismo e do druidismo, porque ele também é um pesquisador dessa área, né? Então vamos lá. Depois das conquistas romanas, como já foi dito, o druidismo perdeu totalmente a sua força de expansão. Contudo, formaram-se confrarias druídicas, como as ordens dos bardos e dos merlins, no ano de 1940. Em 1781 foi fundada a Ordem dos Druidas de Londres, sociedade secreta que se propunha fomentar a moral, o patriotismo, o filantropismo e a fraternidade. Em 1903, ordens druídicas também apareceram em Gales, na Alemanha, mas tendo notoriamente um caráter folclórico. Os druidas e o druidismo mostram-nos que sempre podemos rever o passado para melhor aprender o presente. Dessa forma, Márcia, nós espíritas devemos nos empenhar, pois, nesse maravilhoso mundo de pesquisa etimológica e histórica do espiritismo. O espiritismo não veio somente para consolar, mas para desenvolver os nossos conhecimentos da vida aqui na Terra e nas dimensões extracorpóreas. Então, Márcia, quando nós aprofundamos o estudo do celtismo, principalmente no surgimento lá na Gália, a Gália é a França, né? Então não há acaso, não existe acaso em função do surgimento do espiritismo na França pelas mãos de dois druidas, principalmente Allan Kardec e posteriormente Leon Denis, que passou a divulgar o espiritismo. São dois druidas, né? Essa obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, escrito pelo Leon Denis, que tinha um sentimento patriótico muito intenso, né, pelas origens da França, da antiga Gália, mesmo porque Joana d'Arc, ele atribui a Joana d'Arc as origens dela como sendo um espírito também celta, né? Então, é uma obra póstuma de Leon Denis de grande valor histórico, sem dúvida nenhuma, porque ele também fala sobre esse povo, ele dá vários exemplos, várias informações importantes para nós, e a edição desse livro que nós temos em mãos foi publicada pela CELD, pelo Centro Espírita Leon Denis, lá do Rio de Janeiro. Eu recomendo esse livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, dessa editora. Também ela traz muitas ilustrações desse povo acerca dos costumes, dos hábitos, e é muito interessante para a gente aprofundar um pouco mais esses conhecimentos, né? Então, é uma obra póstuma, conforme eu disse, de Leon Denis, de grande valor histórico e cultural para a doutrina espírita. Representa o estudo das relações entre o espiritismo e o celtismo, também incluído o druidismo. O professor Herculano Pires, no seu livro O Centro Espírita, diz: poucos espíritas sabem das ligações do mundo celta com o espiritismo. Historicamente, essas ligações decorrem das semelhanças doutrinárias entre o espiritismo e o druidismo, a religião dos celtas. O professor Herculano também assim se expressa na abertura do livro de Gaston Luce, Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, abre aspas. Kardec iniciou e Denis desenvolveu os estudos sobre as ligações históricas e espirituais do druidismo com o espiritismo. Fecha aspas. Na Revista Espírita, de abril de 1858, Allan Kardec escreve um artigo chamado O Espiritismo entre os Druidas, onde ele cita Diógenes Laércio, um grande historiador e pesquisador da antiguidade, que conservou uma das tríades bárdicas, que era uma forma de conhecimento desenvolvendo pelos druidas. Que tríade era essa? Honrar os seres superiores, não cometer injustiça e cultivar em si a virtude. Porém, coube a Leon Denis desenvolver esse estudo em vários de seus livros, dentre os quais Joana d'Arc Médium, Depois da Morte, O Mundo Invisível e a Guerra, dentre outros, e finalmente O Gênio Céltico e o Mundo Invisível.
No Brasil, Bezerra de Menezes, no seu livro A Doutrina Espírita, uma carta escrita ao seu irmão, desenvolve a mesma temática, além de Wallace Leal Rodrigues, no prefácio de um livro que ele traduziu, chamado Leon Denis na Intimidade, que por sua vez foi escrito pela secretária de Leon Denis, senhora Claire Bomar. Por isso, o professor Herculano Pires, numa das suas crônicas do seu livro O Finito e o Infinito, aconselhou a tradução do livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, dada a importância das relações que existem entre o espiritismo e o celtismo, e que muitos espíritas ignoram, né? Para quem não está acostumado com as leituras da obra de Denis, pode parecer estranha essa exaltação da alma céltica, que o autor demonstra em algumas páginas dos seus livros, principalmente nesse livro que nós estamos estudando hoje, associando a esta alma ao patriotismo ou ao nacionalismo que por vezes pode parecer exacerbado, não é, pela França. Nós que estamos vivendo um momento bastante difícil, observando muitas nações que estão pendendo para o nacionalismo exacerbado, na França, principalmente, nos Estados Unidos, na Alemanha também existe essa tendência. Então, pode parecer estranho que um espírita tenha pendido para esse lado, mas nós temos que ver que o nacionalismo, esse sentimento de patriotismo no coração de Kardec e de Denis, era de uma outra origem. Né? Não era dessa origem de interesses de dominação política, de ascensão ao poder. É muito diferente, né? O fato pode ser explicado pela própria natureza dos espíritos de Kardec e Denis, dois expoentes do sacerdócio druida, e pelo desenvolvimento de suas ideias em paralelo à codificação, voltadas para o respeito profundo às raízes celtas da França. Conforme as palavras de Heitor Cardoso, que prefacia o Gênio Céltico, na verdade trata-se de uma cultura genuinamente autóctone, em cujo seio floresceu uma filosofia espiritualista nascida da intuição dos seus sacerdotes, que descobriram Deus na natureza e no homem, com uma visão monoteísta antes mesmo, Márcia, da inovação mosaica, muito antes, não é? Então, muitas vezes nós atribuímos essa inovação monoteísta aos judeus antigos através de Moisés, mas muito antes os celtas já traziam essa ideia, né? Pressentiram a imortalidade da alma, a continuidade evolutiva da vida através das reencarnações e chegaram até mesmo a abordar o problema da pluralidade dos mundos habitados, para você ver como é interessante o estudo dessa linha de pensamento druídica, céltica, para o espiritismo. E falavam da lei de causa e efeito, e falavam do livre-arbítrio, na verdade? É. Então, se nós formos comparar as doutrinas, aí as semelhanças, não é? Lógico que o espiritismo foi muito melhor desenvolvido depois, por conta do desenvolvimento cultural, intelectual, científico, não é? Então, aquilo que poderia ser atribuído à magia, à fantasia, ao sobrenatural, vai ser colocado depois no seu devido lugar com o espiritismo, dando explicações racionais e lógicas para verdades eternas que os celtas já traziam para nós. Então, professora Sônia, para o caso de Kardec e Leon Denis, esse conhecimento do druidismo, nessa vivência como sacerdotes druidas, foi fundamental para eles entenderem essa renovação que o espiritismo estava trazendo, né? Exato. A revelação espírita, exatamente, né? Já traziam nele esses conhecimentos básicos. Isso, né? O germe desses conhecimentos, para você ver que coisa interessante, tanto em Kardec quanto em Denis, quando tomaram conhecimento das primeiras noções acerca do espiritismo trazido pelos espíritos superiores, para eles não era novidade.
né? O próprio Denis diz que era como se ele estivesse lembrando um conhecimento que ele já tinha adquirido. É verdade. Né? Ele se reconhece a reencarnação de um druida e diz sempre ter conservado as impressões de diversas encarnações daquele povo. Né? Ao ler pela primeira vez o Livro dos Espíritos, Denis diz ter tido a intuição irresistível da verdade. Parecia ouvir vozes longínquas ou anteriores que lhe falavam 1000 coisas esquecidas. Todo um passado ressuscitava com uma intensidade quase dolorosa. Veja só a nostalgia que esse espírito sentia na encarnação que estava, não é? Tanto que ele teve contato com o Livro dos Espíritos muito jovenzinho. Isso. E passou a noite, a madrugada inteira lendo, não conseguiu parar de ler até terminar, de tão assim encantado e identificado que ele estava com todas aquelas ideias. Né? Isso acontece muitas vezes com várias pessoas, não é, Márcia? Porque a gente sabe que quando nós reencarnamos com um propósito de vida, seja ele aprofundar os conhecimentos, ensinar, enfim, com uma tarefa definida, né, dentro do próprio movimento espírita, tudo aquilo que a gente vai aprender parece que é uma rememoração daquilo que nós já aprendemos no mundo espiritual. Né? Então nós estamos apenas nos localizando, né, com o conhecimento adquirido para que possamos desenvolver as nossas atividades aqui na Terra. Né? É um fenômeno muito interessante. Denis diz que tudo o que vi, observei e aprendi desde então foi somente para confirmar essa impressão primeira. O autor traça um histórico nesse livro das origens do povo gaulês, a sua vida, os aspectos da sua convivência cotidiana, suas lutas contra os invasores nas aldeias que habitavam e, finalmente, a sua destruição pelo Império Romano, que fez com que eles fugissem depois para vários outros locais da hoje conhecida Europa, quais sejam a Irlanda, a Bretanha mesmo, né? Saíram da Gália, França, para esses países em fuga do Império Romano. Quando Júlio César vence o maior herói gaulês chamado Vercingetorix, né? Que teve a capacidade de unir todas as tribos gaulesas contra a dominação romana, sendo vencido pela capacidade estratégica militar de Roma. Ele foi capturado, levado a ferros para Roma, foi exibido como um troféu de guerra ao público romano num desfile de vitória de César e posteriormente foi morto na prisão. Né? Posteriormente, durante a Idade Média, o gênio céltico foi esquecido, mas subsistiu na consciência popular. Com a ascensão do cristianismo católico, o celtismo passou a ser considerado herético. Muito embora o culto à Virgem Maria tenha suas origens no culto à Grande Mãe, né? Culto este desde 24.000 anos antes de Cristo, simbolizado na figura da Vênus de Willendorf, do Paleolítico Superior, e culmina com os rituais de homenagem à Brígida, deusa ancestral dos celtas. Nós poderíamos dizer, Márcia, que essa ideia de culto à Grande Mãe, surgida lá no passado, cultivado pelos celtas, chega no nosso tempo, quando nós de uma forma geral, a humanidade cultiva a Grande Mãe projetada na Mãe de Cristo. Nossa Senhora. Que é Nossa Senhora. Então, ela é cultuada, a Grande Mãe, na França, como sendo Nossa Senhora de Lourdes, em Portugal, Nossa Senhora de Fátima, no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, mas a ideia do culto à Grande Mãe já é muito ancestral, né? Os cultos à figura feminina foram praticamente eliminados com a ascensão do patriarcado, iniciado pelos hebreus, né? Não podemos esquecer que Jesus enalteceu a figura feminina, dando-lhe lugar merecido junto ao homem. E os dois caminhando na vida como companheiros e não numa relação de subalternidade ou de competição. Portanto, Márcia, esse livro nós recomendamos a leitura, o estudo, ele traz um conhecimento bastante interessante. Há umas comunicações de Kardec ao final, né? Mas que valem pelo interesse, pela novidade bastante interessante do conteúdo que ele traz, né?
Obrigada, professora. Infelizmente, já estamos caminhando para o final, mas antes eu gostaria de me dirigir a você que nos ouve, que nos vê, e fazer um apelo. As Casas André Luiz, a Fundação André Luiz está necessitando muito da sua contribuição, do seu apoio financeiro para atravessar essa crise que todos nós estamos passando. Por favor, faça a sua doação, mesmo que seja uma doação esporádica. Ligue para o 0800 12 18 38 ou acesse amigosdaboanova.com/espiritismo SOS. Obrigada pelo carinho da sua atenção e até o nosso próximo programa. Até lá. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.